Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. Nós vamos dar continuidade à aula passada. Vamos falar um pouquinho sobre a exploração do espaço, como os astronautas vivem no espaço. Vamos falar um pouquinho sobre a cronologia da exploração espacial. E posteriormente esse conteúdo tem uma atividade para vocês fazerem na página de números 317. Na página 340, 324 a página 325, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como a cronologia do espaço e os equipamentos utilizados para a exploração espacial, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo na exploração espacial. Basicamente, pessoal, essa linha do tempo ela vai envolver, vamos dizer assim, em grande parte, duas nações, que são o quê? A antiga União Soviética e os Estados Unidos, ok? E isso se acirrou principalmente após a Segunda Grande Guerra. Só que a conquista espacial ela começou incrivelmente na própria Segunda Grande Guerra. Certo? Um alemão conhecido como Wernher von Braun, ele lançou um foguete chamado V2. Esse foguete ele tinha feito vários experimentos e vários testes para criar esse foguete como uma arma de guerra. Só que ele viu que esse foguete tinha longo alcance até chegar ao destino que ele pretendia. Por exemplo, ele poderia sair da Alemanha e atingir uma média de 100 e poucos quilômetros no alvo no qual interessava os soldados alemães. E por coincidência, uma vez ele decidiu não lançar esse foguete contra seus adversários, mas sim jogar ele para cima, em direção à atmosfera. E o que foi que aconteceu? Esse foguete alcançou a inacreditável marca de 100 km de distância, certo? De altitude. E isso fez com que ele chegasse até o espaço. Foi o primeiro objeto a conseguir chegar ao espaço. Foi o foguete V2, criado pelo cientista alemão, engenheiro Wernher von Braun, certo? Após a Segunda Guerra, quando a Alemanha se rendeu a Tríplice Aliança, né, Alemanha, Itália e Japão, perderam, o Mussolini morreu, né, o Japão se rendeu depois daquelas duas bombas americanas, né, as bombas atômicas, e o exército alemão, Hitler se enforcou. Então os alemães perderam a guerra. E teve uma caça aos cientistas alemães, certo? Principalmente esses que faziam parte desses projéteis do V2, né? Esse projeto V2, que era essa bomba, ok? Que é esse foguete. E os americanos foi um dos países no qual foi atrás desses cientistas. E o cientista quase que esqueci o nome dele, Wernher von Braun, ele escolheu os Estados Unidos para fazer seus trabalhos científicos. Ele preferiu não ir à União Soviética porque os Estados Unidos, segundo ele, era um país cristão. E isso era mais confiável para ele. Foi para lá para os Estados Unidos, juntamente com a equipe de cientistas americanos, começou a fazer estudos para enviar animais ao espaço. O primeiro ser vivo que foi ao espaço foi uma mosca, em 1947. Em 1949, através do mesmo foguete, o V2, eles acoplaram e lançaram o quê? Um macaco da espécie Rhesus, certo? Esse macaco foi até o espaço, foi o segundo animal, o primeiro mamífero no caso aí, né? Até o espaço, com esse foguete. E aí os americanos foram alcançando, dando os primeiros passos na linha do tempo da conquista espacial. Só que os russos, ou a antiga União Soviética, não queria ficar para trás. Então o que foi que aconteceu? Em 1957, eles lançaram um primeiro satélite no espaço, chamado de Sputnik. No mesmo ano, eles lançaram o Sputnik 2
com a cadela Laika, que foi o primeiro animal, o primeiro ser vivo a ficar em órbita da Terra. Em 1959, os russos também, ou a antiga União Soviética, lançaram o projeto lunar que eles tinham, né? Lançaram uma sonda chamada Luna para pousar na Lua, ok? Em 1961, foi o primeiro ser vivo, o primeiro humano a chegar ao espaço, foi Yuri Gagarin. Ele foi até o espaço e observou a Terra, quando tem aquela famosa frase, a Terra é azul, certo? Então os russos também não ficaram para trás, começaram a correr para conquistar o espaço, na chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, antigamente, certo? Guerra Fria por quê? Porque era uma guerra ideológica entre um país capitalista, os Estados Unidos, e um país socialista, a União Soviética. Depois de ver a evolução dos russos, os americanos queriam dar uma resposta. E lançaram a primeira sonda, né, a primeira espaçonave robótica à Lua, em 1966. Daí os americanos começaram a investir pesado. E em 1969, com Apollo 11, o homem conseguiu chegar à Lua com o astronauta Neil Armstrong, certo? Então aí os americanos deram um passo largo na chamada guerra espacial com os russos ou com os soviéticos. E aí eles praticamente, vamos dizer assim, que eles ganharam a guerra espacial com os russos. Depois vem aquela questão do investimento ser muito alto, e eles tinham outras prioridades aqui na Terra, e a luta espacial entre essas duas nações começou a ter uma diminuída no investimento. Mas ela continuou acontecendo. Em 1973, os russos lançaram uma sonda espacial com destino ao planeta Marte. Essa sonda espacial ela tinha duas funções, né? Ela se dividia em duas. Uma ficava explorando o planeta vermelho, né, Marte, na sua órbita, mandando imagens para os russos, e a outra teria que aterrissar em solo marciano. Só que a que tentou aterrissar em solo marciano não deu certo. Ela, devido ao seu paraquedas que não abriu, ela despedaçou ao cair em solo marciano. Já a que ficou em órbita, ela deu certo, ficou durante um ano enviando imagens para os russos estudar o planeta Marte. Em 1981, os americanos fizeram o primeiro ônibus espacial Atlantis. Esse ônibus espacial ele tinha como objetivo diminuir o desperdício nas viagens espaciais. Porém, em 1986, houve uma tragédia. Por uma falha no sistema de combustíveis, o ônibus espacial Challenger explodiu, matando seus tripulantes, certo? No mesmo ano, os russos fizeram a estação espacial Mir. Ela foi lançada ao espaço, né, em 1986, em blocos, por mísseis, certo? Essa estação ela foi construída e no ano de 2001 ela foi destruída pelos russos, certo? Então, como vocês podem ver, era um fazendo uma coisa, o outro respondendo do outro lado. Existia essa, vamos dizer, essa bipolaridade muito grande, essa guerra espacial. E isso, gente, ao longo de anos e anos, foi beneficiando e aumentando a tecnologia, os estudos aeroespaciais que beneficiam o quê? O cidadão que vive no nosso planeta Terra hoje, certo? Tem muitos estudos avançados que foram feitos no espaço e trazidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui na Terra. No ano 2000 foi inaugurada a Estação Espacial Internacional, que até hoje existe, né? A gente tinha falado da Mir, que era feita pelos russos. Essa Estação Espacial Internacional, ela é vamos dizer assim, ela é um local onde até hoje é explorada as pesquisas científicas e tem cosmonautas e astronautas de várias partes do mundo, de vários países, participando dessa pesquisa científica e desses reparos que tem nessa Estação Espacial Internacional. No ano de 2006, o primeiro brasileiro a viajar ao espaço foi o astronauta Marcos Pontes. Hoje ele é ministro do atual governo, ministro da Ciência e Tecnologia, se eu não me engano.
certo? Então, assim, com isso eu termino a linha do tempo da exploração espacial e, vamos se dizer, da Guerra Fria, da conquista do espaço entre esses dois países, Estados Unidos e antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, mostrar a vocês os equipamentos, né? Como eles como eles são, na verdade, para vocês terem uma noção da função que eles fazem no nosso dia a dia, nos tempos atuais, ok? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vou mostrar aqui os satélites artificiais. Os satélites artificiais, eles têm muitas funções, certo? Entre elas, eu vou mencionar algumas muito importantes. Por exemplo, visualizar questões de vulcões, enviar sinais de satélite para emissoras de TV, de transmissão de TV a cabo, telefonia celular, no caso, transmissão de dados, verificar a temperatura do planeta, visualizar queimadas, presença de furacões, tufões. Também tem a questão da temperatura do planeta, enfim, essas são o GPS, né? O GPS também é via satélite. Então eles têm várias funções e tem muitos satélites em órbita do planeta Terra. Se eu não me engano, são mais de 500 satélites e alguns com funções específicas, ok? Aqui, ó, fotos de satélite enviada através de quê? Através do satélite para um centro de comando, como em Cabo Canaveral ou em Houston, nos Estados Unidos, para a NASA. E aqui a imagem tá vendo um furacão aqui, ó, certo? Aqui, gente, é telescópio. Não existe só o Hubble, existe o Kepler, existem outros telescópios, mas esse é o mais famoso de todos. O telescópio ele está no espaço com uma função de explorar o cosmos, o universo, as galáxias, estrelas, os planetas, enfim, os astros que fazem parte do universo, certo? Do espaço. E esse telescópio ele é muito famoso porque ele captou imagens fantásticas. E algumas delas eu vou mostrar a vocês agora, certo? Essa aqui é uma imagem captada pelo Hubble, é uma nebulosa e a formação de uma estrela. É uma das imagens mais famosas captadas por esse telescópio. Inclusive, foi através dessa imagem que cientistas descobriram como é uma nebulosa, como acontece a formação das estrelas, enfim. Essa aqui, ó, outra foto captada pelo Hubble. Aqui é a galáxia de Andrômeda, a gigantesca galáxia de Andrômeda. Veja como ele captou a imagem, certo? E enviou para a NASA. Aqui são as chamadas sondas espaciais. As sondas espaciais, a mais conhecida e importante delas é a Voyager, né? Essa sonda, gente, Voyager, ela passou 40 anos viajando no espaço, e após 41 anos, aliás, ela conseguiu ultrapassar o sistema solar. Ela conseguiu enviar várias fotos e imagens de vários planetas, como Netuno, como Júpiter, Saturno, e muitas descobertas foram feitas por causa dessa sonda. E ela até hoje ela está viajando no espaço, captando imagens e mandando sinais, ok? Aqui é uma imagem do planeta Netuno, ó, certo? Captado pela Voyager. É o último planeta do sistema solar. Aqui é ônibus espaciais. Os ônibus espaciais eles foram praticamente extintos no ano de 2011. Por vários motivos. O gasto financeiro era muito grande para manter eles, né? Eles foram feitos justamente para diminuir esses gastos nas viagens espaciais. No entanto, viram que ele acabava o quê?
sendo um gasto muito maior. Então o governo americano decidiu não utilizá-los mais. Também teve o desastre com o Challenger no ano de 1986, com que fez que os americanos repensassem a utilização desse tipo de veículo espacial. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre o dia a dia dos astronautas no espaço, né? As pessoas ficam muito curiosas em saber como é que eles vivem dentro da Estação Espacial Internacional. Eu vou comentar algumas coisas, porque se for comentar tudo eu vou passar o dia inteiro e não vou conseguir terminar. Entre elas, o primeiro eu vou falar da roupa deles, certo? Dentro da Estação Espacial Internacional existe uma parte dela que você não precisa estar com aquela roupa de astronauta, certo? Eles estão com a roupa deles como eles usam na Terra. Só que lá existe uma diferença. Lá a gravidade é nula, praticamente nula, tudo flutua. Até a água ela vem em gotículas, em bolhas, para o astronauta tomar. Eles levam água pressurizada, eles levam alimentos pressurizados, tudo para diminuir o peso, ressecado, sem água. Tudo é feito, levam o quê? Pastinhas de nutrientes, certo? As máquinas são altamente sofisticadas para esquentar o alimento. A água, como é um bem escasso no espaço, ela é toda reaproveitada. Toda a água que tem na Estação Espacial Internacional ela é coletada através de dutos, e esses dutos vai e fazem com que essa água seja reutilizada, um processo altamente sofisticado. Até a urina dos astronautas ela é reaproveitada, 70% dela é reaproveitada e serve como água novamente. A vestimenta deles, né, a vestimenta espacial, principalmente quando eles vão chamada da caminhada no espaço, que eu vou explicar o que é isso para vocês, a vestimenta deles é altamente sofisticada. Elas têm controle de temperatura, elas têm recursos hídricos, elas têm essa roupa, ela tem pressurização, tanque de oxigênio, enfim, é uma roupa, os mecanismos dela, ela é muito rígida e pesada, ela chega a pesar 130 quilos. Mas como está no espaço, eles não sentem esse peso, por isso que eles flutuam. Eu vou explicar um negócio importante para vocês. Quando um astronauta vai caminhar, a chamada caminhada espacial, é quando ele sai de dentro da espaçonave, eles são acoplados tipo por um cordão, um cabo. Esse cabo é chamado de cordão umbilical por eles. Esse cabo protege eles para eles não ficarem soltos no espaço. Se forem soltos no espaço, eles não vão sobreviver, certo? O que vai acontecer? Eles saem da espaçonave, da Estação Espacial Internacional, e vão fazer reparos nela ou colocar peças mais modernas. E para isso eles utilizam essa roupa. Só que tem um detalhe, uma parte durante o dia, o sol pode bater neles, fizeram o estudo, e pode chegar a impressionante 120 graus Celsius. Então eles não aguentariam essa temperatura. Só que existe um sistema de refrigeração dentro dessa roupa. Então eles conseguem ficar refrigerado mesmo com a temperatura tão alta. E durante o curto período da noite pode chegar a menos 100 graus negativos. Então isso também é ruim. Então eles têm como reaquecer, manter o controle da temperatura dentro dessa roupa, ok? E a caminhada é o que? Quando eles saem e ficam ajeitando partes da Estação Espacial Internacional. Gente, ela é tão grande que ela é mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. E é uma obra de engenharia absurda. Não tem nada parecido no planeta Terra. Em termos de engenharia, não existe. É uma coisa fantástica, parece coisa de filme de ficção científica. E só para concluir, essa roupa do astronauta, o valor dela é avaliado em 10 milhões de dólares, que colocando em reais é mais ou menos 50 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção do quanto o investimento nessa roupa do astronauta foi grande. As pesquisas foram absurdas. Então, com isso, eu termino a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo.
através do meu endereço eletrônico ou do meu WhatsApp. Façam a atividade que tem no final do capítulo, certo? E até a próxima. Tchau, pessoal do nono. Até a próxima aula.